Um vídeo como esse pode ser levado para vários caminhos diferentes, dependendo da opinião de quem está falando, do seu contato com Nietzsche. Como muitos de vocês que acompanham o canal sabem, eu sou um grande admirador da filosofia nietzschiana. Eu, inclusive, visitei na minha viagem à Alemanha, Hocken, né, que é a cidade, que é a vilazinha onde o Nietzsche cresceu, passou sua infância e onde ele está enterrado hoje, junto com sua família. Eu também, mais recentemente, pude conhecer a filósofa brasileira Scarlett Martin, que é uma das maiores autoridades em Nietzsche na atualidade. Pude conversar com ela no congresso da Unpof, de filosofia, e eu estou sempre estudando Nietzsche desde meu começo na filosofia, né? Inclusive, estou desenvolvendo agora uma pesquisa acadêmica sobre a questão da liberdade em Nietzsche. Bom, esse vídeo é para trocar com vocês, que também devem ter pensado sobre isso, a respeito de algumas questões que me parecem ser mais claras, onde o Nietzsche errou, digamos assim. Então vamos lá. Para começo de conversa, eu acho que é bastante claro, sobretudo pela pesquisa da própria Scarlett sobre esse assunto, em um dos seus mais recentes livros, Nietzsche e as Mulheres, que está aqui na descrição e você pode comprar, que Nietzsche errou feio falando sobre as mulheres, cuja opinião é semelhante àquelas de muitos homens de seu tempo, ordinários do século XIX, um século muito marcado pelo machismo, pela misoginia. E essas declarações a respeito das mulheres estão por toda a obra do Nietzsche, né? Eu vou ler só alguns exemplos que estão aqui nessa biografia mais recente, Eu Sou Dinamite, que também está aqui na descrição, você pode comprar. É uma biografia legal para quem quer conhecer de modo rápido a vida do Nietzsche. E tem também no final uma seleção de aforismos. Aqui alguns exemplos. Deus criou a mulher, e o tédio realmente cessou a partir desse momento. Mas muitas outras coisas cessaram também. A mulher foi o segundo erro de Deus, em O Anticristo, seção 48. Em Assim Falou Zaratustra, na parte 1 das Velhas e Novas Mulherzinhas, ele diz: duas coisas desejam um verdadeiro homem, perigo e divertimento. É por isso que deseja a mulher, o divertimento mais perigoso. Mulheres sabem disto. Um pouco mais gordas, um pouco mais magras, quanto destino jaz em tão pouco. Assim Falou Zaratustra, parte 3 do Espírito de Gravidade, seção 2. Agora, talvez o mais polêmico. Vai procurar mulheres? Não esqueça o chicote. Isso está em Assim Falou Zaratustra, parte 1 das Velhas e Novas Mulherzinhas. Agora, isso é muito curioso, porque Nietzsche conviveu com várias intelectuais, mulheres, sobretudo a Lu Salomé, por quem ele inclusive se apaixonou e não foi correspondido. Então ele sabia do potencial intelectual feminino, que é tão grande quanto o do homem. Mas por algum motivo ele se manteve sendo um partidário da opinião de que a função da mulher era basicamente dar uma base de organização da casa, de recreação, de apoio para o homem, que sim se dedicaria a grandes feitos, né? Apesar, além dessa questão das mulheres, eu digo mesmo com relação à opinião de Nietzsche sobre a política, que ele era manifestamente aristocrata. E agora, com relação a tudo isso, gente, eu não acho que é prudente um cancelamento do filósofo, até porque os filósofos trabalham assim, né? A função da filosofia é criticar, é repensar, é propor coisas diferentes, questionar ideias. E quando você começa a cancelar todo mundo, isso também se degenera em uma espécie de autoritarismo, né? Sob muitos aspectos, o politicamente correto do nosso tempo se vê incorrendo nesse tipo de equívoco. E alguém cuja contribuição
foi tão grande quanto a do Nietzsche para o próprio politicamente correto, para a própria obra de Foucault, de Deleuze, de Derrida, do próprio Heidegger, do existencialismo, é simplesmente impensado, é impensável, né? Inconcebível. Mas com relação à política, Nietzsche era claramente aristocrata, era muito crítico à democracia. A gente entende o porquê dessa crítica, né? De acordo com Nietzsche, as pessoas não são iguais, né? E propor um sistema no qual as pessoas vão ser... cada pessoa vai ter o mesmo peso, isso vai nivelar por baixo a sociedade, né? Vai nivelar para a massa, para o rebanho, né? A favor do rebanho. Enquanto isso, o homem que se destaca, né? Ele vai ser prejudicado, né? O forte vai ser prejudicado pela manada de fracos na democracia. E, no entanto, né, é da minha humilde opinião que nenhum outro sistema se provou, através da história, ser superior à democracia, né? Apesar de todos os seus problemas. Ainda assim, né, Nietzsche, como Platão, como muitos outros grandes filósofos, foram críticos a ela. Críticos no sentido de preferir um outro sistema. No caso do Nietzsche, uma espécie de aristocracia. Outra questão onde talvez Nietzsche tenha se equivocado é a questão dos valores, né? De que nós podemos ser entidades criadoras de valores, né? É possível que uma parcela de nós consiga fazer isso. E talvez seja isso mesmo que ele está propondo, não algo que seja universal para as massas. Mas, por outro lado, muitas pessoas vão criticar isso, né? Entre elas o Carl Jung, que foi um dos grandes psicanalistas do século XX, que vai beber muito da fonte de Nietzsche e vai acreditar que os valores eles não são instaurados, como queria o Nietzsche, e sim descobertos, né? E aí entra toda a questão do inconsciente coletivo, né? E essa questão da liberdade no Nietzsche é uma questão muito interessante, porque, por um lado, a gente tem um filósofo que propõe que a vida é a vontade de potência, ou seja, não existe um eu fixo, existem forças caóticas disputando instintos, impulsos que levam as pessoas a tomarem determinadas decisões e ações, como tudo na natureza. Então você não é um eu, você é uma multiplicidade de forças, né? E por outro lado tem o filósofo que propõe uma instauração de valores, a vida do espírito livre, né? O torna-te quem tu és, que ele pega do Píndaro, que está no centro da minha pesquisa. Então, como que essas duas coisas se conciliam, né? Eu, inclusive, perguntei isso para a Scarlett, ela disse que não há liberdade em Nietzsche, né? Que é realmente uma tensão. Mas será? Eu não acho que nesse ponto Nietzsche está manifestamente errado, como nos outros dois, mas eu trouxe aqui para ser uma tensão para o vídeo, para a gente poder pensar junto a respeito disso. Bom, se tem outras questões nas quais... Claro que vão ter questões menores, né? Por exemplo, com relação ao evolucionismo, ele criticava o Darwin e parecia se alinhar mais ao Lamarck, e claramente ele estava errado, mas isso eu acho que é menos relevante para a gente. Então, se pensar em outras questões aí, na qual você discorda do filósofo trágico, deixa aqui nos comentários, deixa sua curtida também, pois isso ajuda muito o vídeo a aparecer para mais pessoas, e compre os livros de Nietzsche que eu deixei aqui na descrição, que é a minha seleção para começar a ler Nietzsche, assim como esses outros dois que eu mencionei, o da Scarlett sobre as mulheres e essa biografia. Até o próximo vídeo.